Novamente, boa noite. Agora sim, estamos com uma série de pregações sobre a Reforma Protestante. Os 5 solas, são os 5 somente. Vemos somente a Escritura, onde só ela é a palavra de Deus, o que não impede que o cristão leia outros livros, mas o único livro infalível, o único livro onde nós consultamos de forma definitiva é a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje falaremos da fé. Somente a fé salva. Não são obras, não é caridade, não é a quantidade de vezes que você vem à igreja, não é algo que você faça. Não é algo que você faça, é a fé, única e exclusivamente. E o tema de hoje, o justo viverá pela fé. Está lá em Hebreus 10:38. Mas como estamos falando da reforma, vou falar brevemente sobre um pouco da reforma. Primeiro nós temos a Bíblia, que lá em Gênesis conta a história da criação do universo, como Deus criou tudo e com que propósito. Logo, vemos Abraão, o pai da fé, chamado na Bíblia de o pai da fé, um homem de grande fé, que recebeu a promessa de Deus de uma grande descendência, de uma multidão de povos que sairiam dele, a partir dele. Ao longo do Antigo Testamento, vemos a fidelidade de Deus. Deus fiel à promessa que ele fez a Abraão. Israel cresceu, se tornou uma grande nação. Mesmo pecando, mesmo rebelde, mesmo desafiando a Deus, Deus não descumpriu a sua promessa. Manteve. E Israel permanece firme. Vemos os profetas. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. E com o Messias, todos os povos, todo o mundo poderia fazer parte dessa nação. Só que agora a nação se chama Igreja de Cristo. Hoje a nação santa não é mais o Estado de Israel. Hoje a nação santa são todos os povos, línguas e nações que clamam pelo nome de Jesus, que têm a fé verdadeira em Jesus. E aí chegamos nos evangelhos. Nos evangelhos, mais uma promessa de Deus é cumprida. O Messias, Jesus, vem, anuncia o reino, vive, morre e ressuscita por nós. Se entrega por nós. E lá em Atos, vemos o nascimento da igreja. Recebemos novamente mais uma promessa, o Espírito Santo desce e agora ele habita no crente. Mais uma promessa de Deus cumprida. E a igreja cresce. Vários apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo, fundador de muitas igrejas, leva o evangelho por todo o mundo, enfrentando dificuldades e problemas ao longo do caminho. Mas aí o cristianismo passou por um período turbulento. Logo no início, nós tivemos perseguições muito fortes, muito complicadas. O Império Romano caçava cristãos e matava cristãos o tempo inteiro, unicamente por serem cristãos. Mas essa perseguição fez a igreja crescer, porque os povos, os cristãos, se espalharam para fugir do terror e anunciavam o evangelho pelo caminho. E a igreja de Cristo cresceu em meio à tribulação. E então vemos o cristianismo de algo perseguido para tolerado. Entra imperador, sai imperador. Agora, o imperador que tolera o cristianismo permitiu que os cristãos reconhecessem a sua fé e publicamente pudessem pregar, pudessem falar do amor de Deus. E entra imperador, sai imperador, a religião se tornou a religião oficial do Império Romano. O imperador falou: só quero o cristianismo, as demais religiões não quero mais. E aí a Igreja de Cristo ganhou poder, mas o poder a corrompeu. Tivemos poder político. Criaram a hierarquia,
onde tinham bispos, arcebispos e vários nomes que davam aos homens que eram líderes das igrejas. Até que o bispo de Roma, sede do Império Romano, passou a se chamar Papa. Ainda hoje, o Papa é o bispo de Roma. Há bispo nas capitais, mas o bispo de Roma é considerado o principal bispo. Isso vem lá da época de Roma. E aí, com essa estrutura hierárquica e o poder político nas mãos, onde o Papa tinha influência sobre reis, os reis consultavam o Papa para saber se iam ou não à guerra. E, em troca, davam fortunas e terras. A igreja se tornou poderosa, porém corrompida. Nessa corrupção, muitos se afastaram. Mas se afastaram tanto que houve um período, lá no século XVI, em que um movimento iniciado não só por um ou dois homens, foram vários, né? Alguns a gente cita mais ou menos, mas começaram-se os questionamentos. A Bíblia dizia uma coisa, a igreja dizia outra. A igreja, os líderes, o Papa, os bispos, diziam outra coisa. Só que naquela época, a Bíblia não era traduzida, era impedida de ser traduzida, poucos tinham acesso à palavra e tinham que acreditar em quem estava aqui na frente. Não tinham sequer a opção de falar, eu duvido, eu li e não é assim. Então tivemos esse período onde o homem corrompido pregava o que queria. E aí, como o William falou lá atrás, as indulgências, onde você podia comprar a salvação em Cristo, onde você poderia fazer qualquer boa ação para o rei, ou para o Papa, ou para qualquer coisa da igreja, e você ganharia um terreninho no céu, a igreja se corrompeu. E na Reforma, tudo isso foi novamente questionado. Hoje, nesse ano, completamos 508 anos da Reforma. Um marco histórico, onde hoje conseguimos refletir nos pilares da Reforma, que são chamados de os 5 solas, os 5 somente. E hoje vamos falar do somente a fé. Somente a fé. Não mais ajudar o Papa, não mais servir a igreja como era antes, não mais a troca de favores. Voltamos novamente ao normal. Somente a Escritura. Ela é que tira a dúvida. Não é pastor, não é teólogo. Pastores erram, teólogos erram. Qualquer um pode errar. Nós não podemos colocar nossa fé no homem, mas sim na palavra. Paulo, quando pregou em 2 cidades e falou, nas 2 houve muita aceitação, mas esta era melhor, porque conferiam nas Escrituras se o que eu dizia era verdade. Não bastava o líder dizer, não bastava um homem imponente ou com uma bela voz dizer. Eles conferiam nas Escrituras, somente a Escritura. Ela é onde nós tiramos dúvida. Vamos abrir a Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. O William já leu o versículo 8, vamos completar com o versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aqui nós vamos ver que nós somos justificados diante de Deus, não por obras humanas, mas pela fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras. A salvação não vem de nada que o ser humano possa fazer. Ela é um presente. Ela é dada por Deus, mediante fé. Ele exige um passo de fé. Crer que Jesus veio, crer que ele morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou dos mortos. É isto. Esta é a fé. Eu não faço caridade, eu não ajo com misericórdia, eu não tenho compaixão como uma forma de barganhar com Deus. Não existe. A salvação vem pela fé.
Eu vou fazer um ato de misericórdia e compaixão aqui com o meu próximo, com o meu vizinho, tentando angariar um lugarzinho no céu. Eu vou doar esse alimento para que Deus veja que eu estou fazendo uma boa ação. Não há nada no mundo que você faça que garanta a sua salvação, a não ser a fé em Jesus Cristo. A boa obra, a boa ação, a misericórdia são consequências da fé genuína. Por isso é dito que a fé sem obras é morta. Você necessita da obra? Não. Você não necessita da obra, mas ela está inerente, ela está intrínseca, ela faz parte. Se a sua fé não é genuína, ela não tem obras. Então, como eu sei que minha fé é genuína? Ela tem obras. Eu tenho prazer em ajudar o próximo, eu tenho prazer em fazer aquilo pelo próximo. Eu tenho prazer em ter compaixão, misericórdia, em ajudar quem está no chão. Eu tenho prazer em espalhar o Evangelho. Isso são características da fé genuína. Obras são consequência de um coração agradecido. Agradecido pela graça da salvação, por algo que foi dado de graça. Nós temos coração agradecido. Nós não fazemos obras por obras, não fazemos obras para barganhar. Nós fazemos obras porque somos agradecidos, porque a nossa fé é genuína e estamos tão gratos que queremos ter o caráter de Deus. Ser amorosos, compassivos, misericordiosos, justos, corretos em tudo que fazemos, porque isto agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé básica na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, neste contexto bíblico, significa confiança, convicção, firme. Não é só acreditar em Deus. Jesus falou, os demônios creem e estremecem. Não é o simples acreditar, é o confiar no caráter de Deus. É o confiar nas promessas, que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele fez, como muitas já se cumpriram. O Espírito Santo veio, o Consolador, foi uma promessa. O Messias veio, Jesus veio, morreu e ressuscitou, foi uma promessa. Muitas promessas foram cumpridas. E por que não cumpriria as demais? Como a segunda vinda de Cristo, que já foi prometida, o julgamento final, a salvação dos fiéis e a morada eterna, sem dor, sem sofrimento. Por que ele não cumpriria, se ele sempre cumpriu? O caráter de Deus é imutável. Essas promessas são descritas ao longo de toda a Bíblia. Promessa da vida eterna, lá em João 3,36. Promessa da presença constante de Deus, Mateus 28, 20. Promessa do Espírito Santo, João 14, 16. Promessa de perdão e justificação, Romanos 5, 1. Promessa de resposta à oração, Mateus capítulo 7, versículo 7. Promessa de força e sustento, Filipenses 4, 19. Promessa do retorno de Cristo, João 14, 3. Muitas promessas, boa parte já cumpridas. Boa parte nós já vimos acontecer. Nós temos hoje o Espírito Santo. Quando nós oramos, nós sentimos. Nós temos resposta. Ora positiva, ora negativa. Mas temos a resposta. A melhor resposta que poderíamos receber. Resposta vindo do dono da sabedoria, que sabe o que é melhor. Continuando em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Alicerce. A fé é o alicerce. O alicerce de uma casa geralmente não é visível. De um templo, de um prédio, você não vê o alicerce.
Mas para que você entre na casa com confiança e sem medo de cair um prédio, ela tem que ser firme. A fé é um alicerce que precisa estar firme. A Bíblia fala que fé inconstante não agrada a Deus. Não ore sem fé, porque eu não responderei. A fé é o alicerce. Nós precisamos ter uma fé firme e constante, sólida, não balança, não trepida, firme. Não importa o que aconteça. Não importa a chuva, não importa se é um terremoto, se é um furacão, está lá, firme. Aquela casa que nada abala. Inclusive, Jesus usa essa comparação. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Enquanto a casa construída sobre a rocha vem a tempestade e nada acontece, a casa construída sobre a areia, ao primeiro balanço, à primeira chuva, ao primeiro vento, cede. A fé é o firme fundamento. Confiança, convicção no caráter e na fidelidade de Deus. Que se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que será, será. A nós basta esperarmos. A fé, está escrito assim lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que às vezes nós não consigamos enxergar a promessa, mesmo que às vezes a nossa visão turva e pecaminosa não nos permita enxergar o que está à frente, a fé é a nossa base, é o nosso alicerce. Ela é o que nos sustenta. Plena confiança na fidelidade de Deus. Plena confiança no poder de Deus, no caráter dele. E aí, continuando o versículo, das coisas que se esperam. Aqui nós já falamos da esperança, aquilo que ainda não aconteceu, mas que é certo porque Deus prometeu. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Prova, convicção, certeza interior. Mesmo que você não veja, mesmo que você não toque, mesmo que você não consiga ouvir, prova das coisas que não se veem. Enquanto Tomé falou, eu só acredito que Jesus ressuscitou dos mortos se eu tocar nas suas feridas. Eu não acredito na palavra de vocês, eu preciso vê-lo, eu preciso tocá-lo, eu preciso pegar nas suas mãos e nos seus pés. Eu preciso do tato e da visão. E aí Jesus apareceu e falou, então toque. Mas bendito é aquele que não me vê e crê. Tomé precisou dos 5 sentidos. Nós, nenhum dos que estão vivos hoje, viram Jesus. Nenhum. Até mesmo o apóstolo Paulo viu Jesus numa visão. Os discípulos caminharam com Jesus, o viram ressuscitado. Benditos somos nós, que não vimos, não tocamos suas feridas, não tivemos uma visão maravilhosa, mas mesmo assim cremos, firmes. Nada nos abala, não importa o que o mundo fale, não importa o que aconteça, não importa a minha situação financeira, psicológica, a minha condição de saúde, não importa. Convicção pura e simples. Apesar de não presenciarmos a morte, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, nossa fé é inabalável. Nós cremos. E Ele cumprirá no retorno de Cristo mais uma de suas promessas. Que Cristo retornará, não agora mais como servo, mas com poder e glória e autoridade para julgar todo o mundo. E nós, os cristãos, reinaremos com Ele. Mas não é uma ilusão, não é um simples desejo, não é um simples querer. Está fundamentada. Onde?
no próprio Deus, no próprio Criador do universo, no próprio Todo-Poderoso. A fé cristã ela é racional, ela não é cega. Não é uma fé cega. Nós temos um Deus que responde. Temos um Espírito Santo que nos move, que quando estamos abatidos nos consola. Quando estamos fracos, nos levanta, nos sustenta. Quantos aí no meio do caos não se ajoelharam, oraram e choraram, e logo em seguida veio a paz? E parece que os problemas sumiram, apesar de não terem sumido. E você simplesmente abre o olho e quase se pergunta, mas por que eu orei? Minha convicção será que abalou por um minuto? Não, angústia, faz parte. E nós devemos mesmo orar. Ajoelhar, chorar, orar e clamar. E Ele ouvirá. A paz virá. E nem sempre o problema vai sumir de imediato. Às vezes o problema vai permanecer por um tempo. E nós cantamos a música. Provação nos aproxima de Deus. A música Rompendo em Fé. As nossas provações nos aproximam de Deus. Porque é aí que você ajoelha, ora, clama, Ele responde e você fala. Ele responde. Na próxima dificuldade, você não vai entrar em desespero. Na próxima dificuldade, você vai clamar e vai aguardar e falar. Ele vai cumprir. Porque Ele sempre cumpriu. Porque Ele sempre me respondeu. Somente a fé. Das coisas que não se veem. Finalzinho do versículo. Das coisas que não se veem. A fé lida com o invisível. Eu não vou falar de fé de algo que eu vejo. A fé lida com o sobrenatural, com o invisível, com o que não podemos tocar ou ver. Sentimos no sentido espiritual, não no toque. Em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Claro, versículo claro, 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Não andamos pelo que vemos. Das coisas que não se veem, andamos pelo invisível, pelo que não vemos. Tudo que foi falado até agora, a fé é um alicerce invisível que nos sustenta. A fé vem de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É a certeza do que ainda não vemos. É a convicção de que Deus é fiel e que o caráter dele é imutável e que ele cumprirá tudo o que prometeu. Fé não é simples emoção, não é ouvir uma música bonita e chorar. Fé não é só otimismo. Vai dar certo, o universo vai fazer dar certo. Não, fé não é otimismo. É confiança em Deus, plena. Quando tudo vai bem, a fé nos leva a agradecer. Tudo vai bem, tudo está indo, caminhando como sempre. Todos com saúde, bom emprego, boa casa. Nós, através da nossa fé, nos ajoelhamos e agradecemos. Mas e quando tudo vai mal? E quando tudo parece cair? Quando nada parece dar certo? Quando um silêncio ensurdecedor, você parece não ouvir resposta? Ela é o alicerce. Permanecemos firmes. A tempestade que Jesus cita, da casa firmada na rocha, são os problemas. E o que você faz? Firme na rocha, inabalável. A resposta virá. Ela não virá no seu tempo. Você quer que venha um dia, mas Deus fala, você vai ficar um mês nesse problema, nessa provação. Porque eu quero que a sua fé seja mais firme, mais inabalável, mais consistente. E quando você passa o período de provação, você reconhece, eu tinha pouca fé. E virão novas provações, às vezes mais intensas, às vezes mais demoradas, para novamente provar a sua fé, para novamente você ficar firme, clamando, orando e esperando em Deus.
aguardando a sua resposta. Mas eu já espero há 2 anos. Irmãos, Abraão não viu o cumprimento da promessa. A grande nação, ele só teve um vislumbre da grande nação que Israel se tornou. Abraão morreu muito antes de Israel se tornar um império poderoso. Mas por que ele foi o pai da fé? Porque ele creu, ele confiou plenamente em Deus, que mesmo que ele não visse a nação, que Deus cumpriria. E ele cumpriu. Abraão não viu, mas nós vimos. A fé nos mantém de pé quando todos os nossos sentidos, quando todas as nossas forças, quando todo o nosso entendimento diz para desistir. Quando tudo diz o contrário, tudo. Os vizinhos, a própria família, tudo diz, abandona seu Deus, como a mulher de Jó. Abandona logo seu Deus, amaldiçoa ele e morre. Desiste de tudo que seu Deus não responde. Olha quanto tempo você está nessa miséria, olha quanto tempo você está nesse problema, olha quanto tempo a sua saúde está debilitada e você diz que ora todo dia e não tem resposta. Fé inabalável. A fé, ela tem que agir justamente neste momento. É neste momento que você mostra que a sua fé é inabalável. E como eu já disse aqui em mensagens anteriores, às vezes a sua fé e o problema que você está passando fortalece muitos outros que estão vendo a sua firmeza. Muitos cristãos que têm a fé pequena, que têm a fé frágil, olham para você firme, constante e falam, realmente eu tenho que melhorar, realmente, olha o que o irmão está passando. E ele se mantém inabalável. Ele crê no Deus vivo. Ele crê que se for para acontecer, vai acontecer. Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus nos livrar da fornalha, livrou. Mas se não livrar, também mesmo assim não nos curvaremos aos seus deuses. Fé inabalável é de Deus, é a soberania de Deus. Ele pode ou não livrar, ele pode ou não atender naquele momento. É o momento dele, quando ele determinar que é o correto. Sadraque, Mesaque e Abednego, grande exemplo de fé inabalável, não importa. Falou direto para o homem mais poderoso do mundo na época, Nabucodonosor, falou, se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele é poderoso, ele vai livrar. Se não quiser, vamos morrer, sim, mas não vamos adorar outros deuses. E o que Deus fez, irmãos, com eles? Não livrou do problema. Eles entraram na fornalha. Eles entraram no problema e na dificuldade. Eles estavam lá dentro e foram protegidos lá dentro. Nem sempre Deus vai fazer você desviar de um problema. Em alguns momentos você terá que passar no meio dele, no olho do furacão, no meio da tempestade. E ele vai proteger. A fé é o que nos liga a Deus. Deus é espírito e é necessário que o adoremos em espírito e em verdade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que nos liga a Deus. Abraão foi considerado justo não porque ele era santo e perfeito, mas porque a fé dele era inabalável. Mesmo quando não enxergamos o caminho. Deus, qual é o caminho que eu vou seguir agora? Deus, o que eu faço a seguir? Não sei, estou perdido, mas creio que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai abrir a porta para mim. O Senhor vai me dizer exatamente que passo dar para onde ir. Isto é fé. E aí, se hoje a nossa fé está um pouco abalada, estremecida, temos que lembrar que a nossa fé está em Deus, não é nossa. Nossa fé está nele. Nós depositamos a nossa fé nele. Nenhuma pessoa tem ausência de fé. Isso não existe. Ela simplesmente escolhe onde depositar a sua fé. Alguns no dinheiro, alguns no poder, alguns nos bens. Nós depositamos no Deus Todo-Poderoso, que é dono disso tudo.
Porque quem coloca a fé nos seus bens, quando os bens acabam, a sua fé acaba. Quando você deposita no seu dinheiro, quando o dinheiro falta, acaba, sua fé acaba. Mas quando eu coloco num Deus todo-poderoso a minha fé, ela nunca vai falhar. Porque ela está alicerçada em Deus. Permaneça firme. Permaneça inabalável. Quando orar, quando se dirigir a Deus, se dirija pleno e convicto de que Ele ouve o justo. Deus ouve o justo, mas a resposta dele pode ser sim, pode ser não. Porque Ele sabe o caminho correto para você seguir. Quando orar, quando o medo vier, quando a dúvida surgir, e ela vai surgir, alimente a sua fé. Está lá em Romanos 10, 17. Acima de tudo, mantenha seus olhos em Cristo. Lá em Hebreus 12, 2. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E para finalizar, lá em Hebreus 10, 37. Porque ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Apenas precisamos crer, depositar a nossa fé num Deus Todo-Poderoso. Só ela basta. Fé, o firme fundamento. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. As obras vêm como consequência de uma fé genuína. Não significa que por eu ter fé eu não vou mais ajudar os outros e eles que se virem. Não, essa sua fé não é genuína. A fé genuína gera obras automaticamente. Você necessita praticar boas obras. Você necessita ter o caráter de Deus justo, compassivo, o melhor possível, bondoso, caridoso. Fé. Somente a fé. Então, irmãos, oremos, reflitamos para que a nossa fé jamais seja depositada em outro que não no nosso Senhor. Para que a nossa fé permaneça firme durante as provações, permaneça firme durante os problemas e que sejamos gratos também na ausência deles. Quando tudo vai bem, agradeça. Quando tudo vai mal, ore, clame, convicto de que Deus responde. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, venho neste momento te agradecer, Senhor, por mais um culto, por mais um dia na Tua presença, Senhor, em que pudemos, Senhor, aprender sobre a fé, em que pudemos, Senhor, conhecer um pouco mais da Tua palavra, entender um pouco mais como ser um cristão que alegra os Teus olhos, que o Senhor se agrada com fé, convictos de que o Senhor cumpre, de que o Senhor é fiel às Suas promessas, de que o Senhor ouve o justo e o responde. Senhor, te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por nossos familiares, te agradecemos, Senhor, pela vida e pela fé que nos tem sustentado. Isso que eu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.